Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um podcast Marcão Careca aqui pela 91,7 neste sabadão cedo maravilhoso. Que Deus nos tenha protegido nessa cidade que está quase para completar 90 anos de história, 90 anos de tantos povos, tantas presenças, não é verdade? Tantos investimentos, tantos curiosos, tantas empresas, indústrias, pessoas, tantas etnias, tantas esperanças, 90 anos de muita gente que passou por aqui construindo essa cidade. E o que é uma cidade? Vamos lá. É aquele lugar que a gente mora quando a gente quer ou quando a gente nasce a gente fala, não vou embora daqui porque eu amo essa cidade? Ou quem já saiu da cidade e volta porque gosta da cidade? Por que faz a gente gostar de uma cidade, não é? O que faz a gente voltar para a nossa cidade? A gente não tem raizinha. A cidade faz com que a gente tenha raízes? É uma boa pergunta. Eu mesmo nasci em São Paulo, capital. Meus pais são de São Paulo, capital. E aí eu vim para cá e eu poderia ter voltado. Aí não voltei. Mas o que fez eu gostar de Londrina? O que fez eu ficar em Londrina? Falta de grana? Ou dinheiro sobrando? Ou falta de grana? Ou emprego? Falta de emprego? Oportunidades? Meus amigos? Relacionamento? A cidade está começando a crescer, vou crescer junto? Ou são pessoas que fazem a gente ficar na cidade? São pessoas? Movimentos? Coisas? O que será, né? Por que será que a gente... quando eu passo na estrada, assim, uma cidade bem pequenininha, eu falo, cara, aquele pessoal mora ali, não vai embora. Aí eu vou lá e falo, amigão, você não quer ir embora? Você não quer ir pro shopping center? Você não quer ver? Não, eu quero aqui, eu gosto aqui. Mas você já saiu para estudar? Sim, saí para estudar e voltei. Por que você voltou? Porque eu gosto dessa cidade. Olha que maluco, eu gosto dessa cidade. Então essas coisas, eu gosto de trazer para esse bate-papo, e eu gosto de trazer gente que estuda, gente que nasceu aqui, que não nasceu aqui, mas pessoas que estão cada vez mais estudando, arraigadas em seus conceitos, em seus estudos, para nos orientar cada vez mais. E por falar em orientação, nós estamos aqui fazendo mais um programa em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, naquela presença muito bacana. São os professores que, além de ficarem em salas de aula, elas vêm para um podcast. Olha que legal, e no podcast a gente discute esses assuntos, e aí, além dos alunos, a comunidade também fica sabendo. Então eu fico muito feliz pela universidade e muito feliz com essas professoras que estão aqui para ensinar a gente. Então eu estou aqui como se eu estivesse num banco escolar aprendendo com Jamile Batista, professora doutora, coordenadora do PROP, Programa de Acesso e Permanência da UEL. Possui doutorado em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, possui graduação e mestrado em Ciências Sociais na UEL, foi professora assistente do Departamento de Ciências Sociais da UEL, atualmente trabalha na pré-reitoria de graduação da universidade com ações afirmativas e na pós-graduação em Socioeducação da Unespar. Jamile, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Marcão. É um prazer estar aqui com você, falando com a nossa população, com os nossos amigos que estão nos ouvindo. Um bom programa para nós. Maravilha. O que é o PROP, Programa de Acesso e Permanência? Essa palavra permanência parece que tem que dar apoio para a pessoa permanecer. É isso? Exatamente, Marcão. Assim como você falou que as pessoas... Por que as pessoas não saem de Londrina? Eu acho que uma das respostas está aí. É a nossa Universidade Estadual de Londrina, a nossa amada UEL, que abriga, que recebe pessoas de vários lugares. Pessoas da própria cidade de Londrina, pessoas de Cambé, pessoas de Biporã, mas pessoas de São Paulo, do Mato Grosso. Então, essas pessoas, elas têm que entrar na universidade através das ações afirmativas, através do vestibular, e elas têm que permanecer. O que é permanecer? É poder fazer o curso de graduação que ela escolheu e ter condições, ter uma alimentação, Entendi. Ter uma bolsa. Olha, é um apoio, né? É um apoio à permanência, para que o aluno fique conosco na UEL e termine seu curso e devolva para Londrina, para Cambé, para Ibiporã. E devolve. Cá entre nós, eu já falei isso aqui 1000 vezes, é só resgatar entre todos os meus podcasts. Eu amo a UEL. Gente, como eu gosto da UEL. Os professores estão aqui, vocês sabem muito bem disso. O tempo todo falo, essa cidade foi construída com alicerce da educação das pessoas que vieram de outros países, de outros estados, de outras cidades, chegam aqui, tomam água dessa terra, bate papo aqui, se enamoram pela cidade, ficam aqui e construíram Londrina. A universidade tem antes e depois da universidade. É verdade, Londrina tem antes e depois da UEL, não tem? É isso, né? Tem sim, então por isso que existe o PROP, para falar nas escolas da UEL e para fazer que os estudantes permaneçam aqui conosco. Maravilha, muito bem. Margarida de Cássia Campos, professora do Departamento de Geografia da UEL, pós-reitora em Estudos Sociais pela Universidade de Coimbra, Portugal, estuda relações raciais com ênfase na educação, pesquisadora do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Margarida,
bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Marcão. Eu quero agradecer o convite da Rádio Paiquerê, também agradecer a oportunidade de estar aqui, ao NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, que é em nome da nossa coordenadora, que é a professora Marleide Perrude, e também o Miguel Arias por essa oportunidade, por ter nos indicado aqui para fazer parte desse podcast e discutir questões tão importantes para a nossa cidade. Maravilha. Tenho muita curiosidade para aprender também. Beatriz Batista Silva, socióloga, mestra pela UEL, servidora pública do município de Londrina. Mulher negra, amputada, colaboradora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade, coordenadora do Movimento Negro Unificado do Paraná, membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Compõe o Coletivo Nacional de Pessoas Negras com Deficiência, Quilombo PCD, e o Coletivo Regional Plenária de Mulheres Negras no Norte do Paraná, filiado ao Centro de Direitos Humanos de Londrina. Beatriz, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcão. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui. Que maravilha. Cara, vocês estão... Quem está nos ouvindo não está vendo essas belas mulheres. Quem está nos assistindo, sim, com tatuagens pelo seu corpo quase todo, né? Sim. Que legal. Retrata o quê? Tudo? Vida? É, minha vida mesmo. Vou fazer minha audiodescrição, então. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho um cabelo crespo, Black Power. Estou usando ele agora, Black Power. Sou amputada, né? Tenho uma amputação na perna esquerda, transtibial, do joelho para baixo. E tô aqui, né? Tô com uma blusinha de oncinha, né? Pra que todo mundo possa ver. E uma calça jeans. Tá vendo? É mais ou menos isso mesmo. Ela se ligou. Porque as pessoas que estão nesse momento em casa, não é verdade? Elas estão dirigindo, elas estão em outros lugares. Com quem que o Marcão Careca está conversando? Acessibilidade. Entendeu? Acessibilidade, exatamente. As pessoas estão vendo nesse momento, além de nos escutar. Pessoal, é o seguinte. Nós estamos batendo papo nesse momento sobre a presença negra em Londrina. Existe a presença negra em Londrina? Como ela é identificada? Como é que a gente consegue dizer o seguinte? Existe um estudo para isso? Exemplo, nós temos 90 anos de Londrina, tá? Lá no comecinho a gente bateu um papo. Existe o processo migratório que foi o primeiro. Vieram para cá os africanos tal, e eles já viraram os brasileiros, já viraram os paranaenses, já viraram os londrinenses, só que aqui não tinha nome. Não era nem Londrina, não era nem Paraná e o país ainda estava se identificando, mas eles estavam por aí. Os índios, os negros, estavam todos misturados por aí. Depois veio a segunda leva migratória, que foi essa que quem veio para Londrina em 1930 e bolinha, fez propaganda onde? Na Europa. E aí eles vieram da Europa para cá, se eu não me engano, a primeira leva eles fizeram na Alemanha, né? Eles já fizeram na Alemanha para trazer esse pessoal para cá. Então, a ideia de que forma que se organiza esse pensamento negro na cidade? Vocês buscam informações desde 1930, mais ou menos, no início da cidade de Londrina? Bom, eu acho que eu vou começar aqui colocando alguns pontos, né, Marcão? Então, a gente pode dizer que essa região aqui de Londrina, ela já era povoada e composta por diversas etnias indígenas, né? Então, Londrina é uma terra indígena, Cambé é uma terra indígena. E em 1930, mais ou menos, que todo mundo fala que é quando surgiu a cidade de Londrina, aqui chegaram diversos povos através da Companhia de Terras do Norte do Paraná. E que muita gente não sabe é que a quantidade de ingleses era muito pouco. E que, na verdade, quem chegou aqui foram uma porção de pessoas negras, baianas, mineiras, paulistas, que aqui ajudaram a construir Londrina. Tem muita gente que não sabe, mas o movimento negro aqui em Londrina surge nessa época, junto com Manuel Cipriano, que chegou junto com o Arthur Thomas aqui em Londrina. No mesmo dia, os dois chegaram juntos. E Manuel Cipriano foi uma das lideranças negras desde 1930. Eu não vi ele nunca em fotografia. Mas ele é nome de rua lá
na Zona Norte, na periferia, e nós tivemos, né, na Universidade Estadual de Londrina, um trabalho muito grande sobre a AROL, que conta a história do Manuel Cipriano. Associação Recreativa Operária de Londrina, na década de 50, 60 e 70. Foi extremamente importante nessa grandes bailes, grandes festas, o ajuntamento de pessoas que tinham e não tinham condições, aqueles que tinham, que viraram, né, os primeiros profissionais liberais daqui, Dr. Clímaco mesmo. Doutor Clímaco, cara, foi uma referência nessa cidade. Esse homem apadrinhou mais de 100 crianças. 100 crianças hoje, que devem estar com os seus filhos e netos, o padrinho foi o Doutor Clímaco, não é verdade? Que também participou da AROL, mas pode continuar. Então, não, mas assim, né, as minhas amigas aqui vão contribuir também. E você fala do Dr. Clímaco, a gente coloca o Dr. Oscar, a Dona Vilma, inúmeras pessoas que fizeram parte aqui de Londrina desde o começo. Então, respondendo a sua pergunta, o Movimento Negro de Londrina sempre esteve aqui. E aí eu acho que agora, tanto a Beatriz quanto a professora Margarida, a professora Beatriz, elas podem responder porque você nunca ouviu falar, então, do Manuel Cipriano. Sim, porque assim, até mesmo quando a gente vai nos canais de história oficial, não só de Londrina, mas do Brasil como um todo, há esse apagamento da contribuição da população indígena, que é originária, né? A população original do Brasil, das terras brasileiras, é a população indígena. E em Londrina também não é diferente. Quando a gente entra lá nos canais oficiais da história da cidade, a gente vê lá um artigo falando a colonização, né? E assim, todo um artigo ali falando, né, da história da Companhia de Terras e sempre enaltecendo esse papel da colonização, colocando a colonização num lugar, assim, de glória. E a gente sabe que não foi glória, né? A colonização, quando a gente vai falar de forma exata e honesta, de fato, né, o que foi a colonização, a gente vai cair numa história mesmo de horror do Brasil. Então, acredito até mesmo que essa coisa de tentar florear, né, da história oficial é para justamente não ser tão manchada de sangue assim as histórias oficiais, né? Então... Deixa eu até contribuir. Você acha mesmo que esses caras vieram para cá e foi bacaninha desmatar tudo isso? Não é verdade, bicho? Porque sempre a gente tá imaginando que é uma onça que vai comer a gente. É um elefante, né? É um troço grandão. Cara, eles eram mortos por abelhas, cobras, escorpiões. E as pessoas realmente sofreram para desbravar tudo isso. E aí, eu concordando com você, às vezes não está escrito na história a verdadeira mão de obra mais pesada, porque eu imagino que vieram muitas pessoas para trabalhar, para desmatar tudo isso, para serrar tudo isso, para fazer o começo da cidade, porque você tem que destocar tudo isso. Exato. Não é verdade? Você tem que desbravar tudo. Quem fez isso? Eram os desbravadores que apareciam na fotografia. Parabéns a eles, eram pessoas que eles tinham conhecimento cartográfico, tinha todo equipamento. E a mão de obra pesada? É essa história da mão de obra mais pesada que a gente está tentando mostrar. E eles precisam aparecer na fotografia no bom sentido, né? Sim, porque na verdade essa mão de obra, na verdade, não foi uma mão de obra, né? Foi uma escravização. Essas pessoas vieram aqui em condição de escravização. Ou quase escravização. Ou quase isso. Ou quase, um trabalho completamente subalternizado. E sem essa questão de pensar, não, vamos considerar a população originária que está aqui, como que a gente vai dialogar com eles. Não teve isso. Chegou assim como um rolo compressor, né? Vamos tirar quem tiver que tirar do meio do caminho, como é até hoje, né? A gente acha que a gente virou a página da colonização, mas a gente não virou, até da escravização. Até hoje a gente tem denúncia de fazendas, de fazendeiros aí, famosos. Tem. Pelo Brasil ainda tem. Então, assim, a gente ainda vive esse passado do Brasil. A gente, mas as pessoas falam, mas pra quê, né? Já ficou lá no passado. Não ficou no passado. A gente ainda tá falando de pessoas que são colocadas em cárcere, em privação de liberdade para ficar ali servindo, porque é quase da família, minha empregada que é quase da família. A gente escuta e percebe alguns relatos, infelizmente, que acontecem. Esse tempo atrás apareceu na grande mídia uma mulher que ela estava há 40 anos trabalhando dentro de uma casa, de uma família. E ela cara, eu não sei qual que é o cargo do cara. Eu só sei o seguinte, coitada, ela não tem acesso à rua.
Sim. Meu Deus do céu, cárcere privado. A gente então tá existe, né? Existe. Né? Esse é o caso da Sônia Maria de Jesus, na verdade, né? Se foi isso que você está mencionando, Sim. é o caso da Sônia Maria de Jesus, ficou bem emblemático, ainda está, porque ela foi, a justiça devolveu ela para o desembargador, porque ela é uma pessoa com deficiência. Ela não fala. Então, ela viveu ali com ele por muitos anos, então ela não tem. Entendi. Não tem a possibilidade de falar, mas ela tá viva. Sim. Então, assim, a família não consegue, né, lutar contra essa força, porque é isso, né? Entendi. Quando a gente fala, nossa, que absurdo, né? Como que antigamente, como que um dia pôde existir escravização? Como Calma, assim? 2025. 2025. Nós estamos terminando uma 2024. Então, Margarida, esse processo, então, é um processo do quê? De cuidado constante. A gente precisa revirar essas histórias todas, né? Eu penso que o papel dos museus também é importante, porque quando a gente entra no museu, a gente tem belas fotografias que retratam, né, o que foi em livros escolares. E eu acho interessante a gente reviver tudo isso para mostrar que uma cidade como Londrina, linda e maravilhosa, teve também muita mão de obra, aquilo que você comentou, né? A Jamile comentou, vieram para cá. Todos os nordestinos, nós tínhamos muitos índios, né? Nós tínhamos pessoas de várias regiões do país construindo a nossa cidade, que às vezes isso não está nos livros de história, né? Por isso que eu brinquei, tá na fotografia, não era nem literalmente a fotografia, mas foi registrado tudo isso na nossa cidade? Não foi, né? Não foi, é bem isso. E sabe, Marcão, a gente precisa ressignificar muito a nossa história da cidade, a nossa geografia. Beatriz falava dos sites, eu dou um exercício para os alunos lá da geografia, que é onde a gente entra no site das várias cidades do Paraná para tentar entender que história oficial que está contada. E a história oficial que se conta realmente é uma história de um vazio demográfico, como se não houvesse indígenas aqui, por exemplo. Começa sempre da data da inauguração da cidade para frente. Da data das invasões, né? E então, Beatriz fala do site da Prefeitura de Londrina, que esse site está aí, né? A gente pode pensar um pouco sobre ele. Porque, eu sei, da Câmara, né? Mas a Prefeitura, da Prefeitura, o que tem no da Prefeitura? A história realmente, Beatriz, começa em 29. E a história de Londrina, ela não inicia em 29. Né? Nós tivemos aqui um podcast brilhante que eu assisti, na verdade, sobre a presença da população indígena. Você gostou? Adorei, Eu amei. Eu só não consegui ainda. Você já não foi ainda? Eu ainda não consegui. Prometeu. Eu prometi, vou. Aconteceram tantos eventos até agora, o João, o meu produtor, vai junto comigo, vou levar minha esposa, a Érica também, e nós vamos na tribo indígena, lá na Pucarania. Eu me comprometi. Domingão, eu quero lá comer com o pessoal, beber, porque a gente precisa entender. Se você comenta sobre um fato, pelo menos se puder vivenciar, é melhor, não é? Obrigado por você ter assistido. Obrigado. Então, a Lucenilda veio aqui, deu um show de fala, foi brilhante a fala dela. Então, eu acho que é um pouco disso, acho que nós precisamos, né, nós, sociedade, que acreditamos na democracia, acreditamos na superação das violências, das desigualdades, porque é por aí que eu acho que nós devemos caminhar, nós precisamos também ressignificar, recontar a nossa história. Porque a história que nos conta é uma história muito cheia de violência, sabe? Sempre parece que quem ganhou, quem venceu a história foram os colonizadores, né? E que as pessoas que lá estavam, elas não resistiram na luta, né? Então a gente, por exemplo, na história do Brasil, a gente fala muito de revolta, a gente não fala de resistência. Revolta, sei lá, da Chibata. Mas a revolta da Chibata, né, na verdade foi uma resistência, né? Então, e tantas outras... São termos parecidos e são totalmente desiguais, não é? Revolta e resistência, né? Nominar é dominar. Quando a gente nomina algo, é um trabalho também de dominação. Entende? Então a gente nunca pode esquecer isso. Por exemplo, descobrimento do Brasil. Não foi descobrimento, Lucenilda falou isso aqui, foi invasão do Brasil. Então descobrimento é diferente de invasão. Então conforme a gente vai nominando os processos, conforme a gente vai nominando os acontecimentos, a gente vai também libertando a história. Porque tanto a história quanto a geografia, ela precisa ser libertada, ela está aprisionada. Onde que ela está aprisionada? Vamos fazer nos livros? Nos sites? É porque os livros didáticos, eles contam uma parte da história.
eles não contam toda a história. Eles vão contar a história de quem? De quem venceu. Todos não aqueles que eu... exato. Ou isso, acha concordo. que venceu, porque na verdade a gente ainda está construindo história, a gente está lutando. Não parece que o livro está fechado naquilo? Parece Eu estudei assim. É. Construção do Brasil foi assim, Tratado de Tordesilhas, tal país invadiu por um lado, pelo outro. Eu estudei tudo aquilo. Descobriu por um lado, por outro. Né? Agora que a gente está falando de invasão. E aí eu todo felizinho, falei, eu já sei o que os espanhóis vieram fazer aqui, os portugueses, os holandeses, perfeito. Fecha-se o livro, eu passo de ano. Fecha-se o livro, eu passo de ano. E aí a gente está descobrindo cada vez mais que esse livro não está fechado ainda. A gente precisa olhar para trás um pouquinho para nossa história para descobrir esse Brasil. E eu acho importante esses nossos bate-papos. Sabe por quê? Nós que temos um pouquinho mais de experiência, mais velhos, a gente precisa entender que não é uma revolta isso. Não, é apenas assim, vamos estudar verdadeiramente, com olhar um pouco mais aprofundado. E eu penso que a tecnologia, a internet nos ajuda para isso. Porque antigamente a gente não tinha tanta informação. Hoje a gente tem cartas cartográficas que nos orientam, mais pesquisas, muito mais gente colocando as coisas nas redes sociais. Tem pesquisadores que vão lá na cidade limite, chega lá para uma pessoa de 90 anos, cadê seu avô? Morreu com tantos anos, cadê seu bisavô? E vasculha a história, a história eu tenho aqui. Eu peguei o fio da história toda, porque a gente não tinha isso. Né? A gente não tinha informação, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha a informática. Com a tecnologia, a gente chega na nossa história. Eu penso, minha opinião pessoal, que quanto mais a gente pesquisar, mais a gente vai descobrir tudo isso. Daqui a pouco não foi nem 1500. Pois. Exatamente. Não é? Não foi, né? Não é? E não foi, né? Mesmo. 1500 é a data legal, mas não foi. Viu? E eu quero que, assim, essa versão oficial da história da cidade de Londrina, a gente menciona essa presença negra, né? A gente vem mencionando. O que está faltando? O que a gente precisa fazer? De uma forma prática mesmo. Pegar, a Secretaria de Educação e falar, pessoal, vamos começar a mostrar para a criançada qual que é o próximo livro, 2025. Quando é que a gente começa a ensinar essa molecada? Nós, na universidade, a gente pode fazer isso. Vocês podemos. Nós estamos à disposição para fazer o seguinte, reunir com as professoras, as que têm interesse, e vocês passarem essa informação, para essa informação passar para as crianças. Só assim, esse tsunami de conhecimento novo vai invadir as escolas, porque senão a gente fica no blá, 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 blá e enxugar gelo. Como é que a gente faz isso? Ensinando a criançada. A criançada chega em casa e fala assim, mas Londrina foi descoberto não sei quem. Aí a molequinha fala, a professora me falou que foi tal coisa. Começa com as professoras, fazemos um espetáculo legal no Ouro Verde, chama todo o pessoal para assistir, começamos a fazer divulgação e a gente não começa a mudar, mas a gente começa a colocar informação nova numa cidade que está completando 90 anos, para não esquecer esses povos que já estavam aqui. Eu também não sabia, e eu aprendo a cada aula que vocês estão me dando. Sim, eu acho que, na verdade, existe, isso aí é o ideal da política que a gente vem tentando implementar cada vez mais, né? Mas não é utopia não, né? Mas dá. Existe uma lei, inclusive, que estabelece essa obrigatoriedade de estudos afro-brasileiros dentro das escolas, em todos os níveis da educação, não só educação infantil, mas todos os níveis de ensino. Então, só que isso é uma lei de 2003, né? Essa aí é lei que alterou a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, só que, beleza, tem lá a lei, agora como que a gente coloca isso em prática? Sendo que os próprios professores, muitas vezes, que estão ali em sala de aula, não teve essa educação antirracista ou essa possibilidade teórica de chegar para os alunos e passar isso. Então, existe uma parceria com a universidade, com a Secretaria de Educação, para a gente cobrar isso das escolas e levar ferramenta para as escolas para fazer esse trabalho, né? Então, já vem sendo feito, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, porque é a gente que vai, é um movimento negro junto com a universidade, junto com outros. Não são muitos, negras, né? Não tem tanta força, né? Mas assim, a gente está tentando se organizar. Não tá parado. E expandir os nossos tentáculos, né? Cada vez mais. E atrás sempre de uma professora negra, que a gente sabe que tem naquela escola. E a equipe multidisciplinar, que é uma equipe aqui do Paraná, né? Que surge no Paraná para a difusão dessa parte da educação brasileira, né? Que é das relações étnico-raciais. Também que fazem essa ação, né? Eu faço parte da equipe multidisciplinar do Colégio Paulo Freire, que é ali na Zona Sul, que também, assim, já vem fazendo esse trabalho mesmo de trazer essa narrativa antirracista, de trazer uma história da população negra diferente dessa animalizada que a gente conhece, diferente dessa que as pessoas acham que é só escravos,
escravidão, que infelizmente a história da população negra, não só em Londrina, mas, né, no Brasil inteiro e fora até, é contado só a partir da escravização, e na verdade não é, né? É em África que surgem os primeiros filósofos, as primeiras teorias matemáticas, tudo surge em África, né? Então, é o Antigo Egito que traz toda essa perspectiva científica, e aí a gente tem um apagamento mesmo, porque é justamente o que a professora Margarida falou, essa disputa de narrativa, essa história que está sendo contada ainda, né? Então agora é a nossa vez de contar a nossa versão, né? Porque o que é contado, infelizmente, é só em cima dessa perspectiva eurocentrada, né? Exatamente. Eurocêntrica. Eu me lembro do bate-papo passado que a gente comentou a respeito de uma África e o pessoal falou, nossa, a África como um todo. E aí nós conseguimos passar a informação das múltiplas Áfricas, não é? E o que é que nós tivemos de ascensão dessa África que chegou até o Brasil. E eu fiz um programa especial aqui chamado África. Eu já fiz um programa especial aqui trazendo africanos para eles comentarem comigo o que são os africanos na cidade de Londrina, né? E também fui, depois no final de semana, ser juiz internacional de uma partida só entre africanos. E depois fui no almoço com todos eles. E soube como apitar uma partida internacional sobre, entre os africanos. É muito legal. Porque, cara, essa é a... continente riquíssimo. Total. E essa é uma cidade múltipla. Acabei de conversar agora com 2 venezuelanos, perguntei para eles na hora do almoço. E aí, pessoal, vocês estão gostando de Londrina? Estamos gostando de Londrina. Vocês são em quantos? Nós somos mais de 200. Onde é que vocês jogam bola? Onde é que vocês dançam? Onde é que vocês namoram? Por quê? É porque eu quero ir lá, eu quero conhecer vocês, eu quero trazer vocês para um podcast, para trazer a cultura de vocês riquíssima para dentro de Londrina. A cultura, não só negra, mas as culturas fazem nossa cidade. As culturas fazem nossa cidade. Contanto que a gente não as esconda. Não adianta dizer que isso aqui é só um padrão. Fora do padrão faz uma cidade também, não é verdade? Querendo ou não, são esses padrões que fazem essa coxa de retalho maravilhosa que é a cidade de Londrina. O papel das religiões. Religião matriz africana em Londrina. Tem? Lembra que eu falei lá no comecinho, desde que chegaram aqui, né, os primeiros negros, junto com o pessoal não negro, existe as religiões de matrizes africanas, né? Sempre bom a gente colocar no plural, porque são diversas matrizes que vieram de África. Nós temos do Benin, da Nigéria e de diversos outros espaços. Então, aqui em Londrina não foi diferente. Nós tivemos, dentro de uma pesquisa que foi realizada, pelo menos desde os primeiros 5 anos de Londrina, terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé. Nós tivemos também, né, às vezes as pessoas falam pessoas negras vão professar sua fé só em religiões como Umbanda e Candomblé. Não, nós tivemos o pastor Jonas, que foi o primeiro presbítero da cidade de Londrina, que era um homem negro, um homem que contribuiu muito para a cidade, para levar também a cultura negra para dentro das igrejas católicas, que ele fazia um culto muito mais próximos aos cultos americanos, com cânticos, do que uma liturgia mais romana, católica, mais dura. Então, acho que no próximo bloco, né, nós vamos conseguir falar melhor um pouco sobre essa questão das influências africanas dentro das religiosidades, não só católicas, não só do Candomblé, não só da Umbanda. E a Jamile tem razão. Reverendo Jonas, ele vinha a cavalo de IP, do estado de São Paulo, para cá. O cara fazia de IP para cá a cavalo, ia parando no caminho, fazendo as suas reuniões religiosas, isso 32, 33, mais ou menos. E graças a ele puxou a ideia, negro puxou a ideia do Hospital Evangélico na cidade de Londrina. Reverendo Jonas, importantíssimo na construção da nossa cidade. Muito bem lembrado. Amigos, estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta com Presença Negra em Londrina. Aqui com Jamile Batista, Margarida de Cássia Campos e Beatriz Batista Silva. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, nós estamos de volta com essa aula de pós-graduação, de graduação, de extensão, junto com esse núcleo maravilhoso de história, núcleo de bons professores que acharam aqui no 91,7 no podcast Marcão Careca uma forma de sair dos bancos escolares, né, atravessar um pouquinho mais a universidade e para as ruas, via o quê? As ondas do rádio. Olha que bacana. Então, neste bate-papo aqui com
professoras para lá de capacitadas discutindo sobre a presença negra em Londrina. É lógico que a gente não tem a profundidade que gostaríamos de ter, porque a gente não tem tanto tempo assim. Mas pelo menos assim, o básico eu estou aprendendo e eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas também estão aprendendo. A gente estava batendo papo a respeito de essa religiosidade na cidade de Londrina. Jamile, pode continuar. Então, como é importante destacar duas figuras, né? Como a gente falou no bloco anterior. Então, o reverendo Jonas, que vinha de IP para Londrina e que ajudou a construir, né, o hospital evangélico, que tanto apoia, né, a saúde de Londrina. Essa é uma figura, então, mais do lado da igreja cristã. Do outro lado, nós temos entre o grande destaque, o grande baluarte de Londrina, né, uma mulher negra do candomblé, que é a Dona Vilma Yamucumbi, criadora de escola de samba, líder do movimento negro, mas acima de tudo, a pessoa que mais ajudou a mudar, eu falo isso com uma mais absoluta certeza, a pessoa que mais ajudou a mudar a cor da Universidade Estadual de Londrina. Porque como dizia ela, está nos livros, está nas entrevistas que vocês podem procurar aí na internet depois, foi no chão do terreiro da casa de santo dela que nasceu as políticas de cotas na UEL. Ou seja, se hoje nós temos o filho da trabalhadora lá, antes mesmo disso ser lei federal, se nós temos as filhas da empregada doméstica, se nós temos pessoas negras na Universidade Estadual de Londrina, lá em 2005, ou até mesmo antes, a Dona Vilma saía ali da rua Olavo Bilac, ia lá na porta da reitoria e falava assim, olha, vocês precisam pensar em cotas para negros e para brancos pobres para a universidade. Então, desde 2005, graças a esse movimento que a Dona Vilma ajudou a articular, nós temos uma outra cor na UEL. Então, veja como duas pessoas ligadas a religiões totalmente diferentes. Eram irmanadas. Numa coisa comum, né? E aqui a gente também não pode deixar de destacar outra figura negra que foi muito importante para a história de Londrina, como a gente já citou antes, o doutor Justiniano Clímaco, que além de fundador da Santa Casa, ele foi o primeiro deputado eleito pela cidade de Londrina. Então, veja quanta história a gente tem para contar da pessoa que possivelmente você conhecia, mas você não sabia da grandeza de luta que essa pessoa teve para a transformação de Londrina. Agora, você imagina uma Londrina que vestia paletó e gravata e blazer o tempo todo. Presta atenção, essa cidade era milionária, reis do café passaram por aqui, e aqui nós tivemos assim grandes políticos proeminentes para o Brasil todinho. E o melhor alfaiate dessa cidade era o Exídio, negro. O Exídio, 50 anos vestindo as pessoas mais ricas dessa cidade. Não só os ricos, mas ele era o negro que vestia todo mundo. Ele foi, se eu não me engano, grau 33 na maçonaria. Olha que interessante, pai do Black, juiz de futebol, que é meu amigo há muitos e muitos anos. O Exídio também, ele também trabalhava com toda essa sociedade, cara, e desbravou toda essa cidade. E olha que legal, você lembrou do Exídio e veio uma coisa na minha cabeça, né? Todos esses nomes que nós estamos falando, e aí os nossos ouvintes ali da Vila Casone, ali da região ali da Avenida Guaporé, devem lembrar dessas figuras, porque no comecinho dessa estrutura e dessa história, essas pessoas moravam ali. O doutor Clímaco não, morava aqui já na Souza Naves. Mas Vila Casone, Vila Brasil são as melhores. Vila Nova são as primeiras vilas, né, da cidade. Isso, então ali a Rua Araguaia, Guaporé, o Exídio, a família da Dona Vilma, do doutor Oscar, eles se reuniam ali, né? A Arol durante muito tempo foi ali perto. E aí também é bom destacar que a Arol foi a primeira escola negra da cidade de Londrina. A Arol, além de ter clube de danças, além de ter clubes de beleza, né? Que valorizavam a beleza da mulher negra, ela também se preocupava em formar futuros londrinenses com a história da população negra. Então essa rua ali, né, na Guaporé, ali na Araguaia, tem muita história. Então você que mora aí, você respira história. Respira história. Vila Casone, Vila Nova, Vila Iara, Vila Brasil são as vilas, se eu não me engano, são as vilas mais antigas da cidade de Londrina. Agora, nós não podemos nos esquecer também do Afonso Vitor de Oliveira,
nesses mesmos anos, uma das primeiras escolas de samba de Londrina foi idealizada pelo juiz Afonso Vitor de Oliveira, que é pai do Júlio Oliveira, hoje jornalista, negro, repórter em destaque nacional em muitos canais de televisão por todo o país. Londrinense também. Do jeito que é também o Fernandinho, com 2 Copas do Mundo, negro de Londrina, representando a nossa cidade fora. É que a gente precisa resgatar tudo isso, a gente precisa acentuar cada vez mais, para a gente não esquecer as nossas histórias. Londrina tem a nossa história negra que precisa ser evidenciada, né, professora? Com certeza, e os dados do IBGE demonstram isso, né? Então eu peguei aqui uns dados para a gente pensar e para refletir junto aos ouvintes, que no último censo de 2022, 1/3 da população londrinense se autodeclarou negra. Então, nós temos 26,6% que se autodeclara parda e 5,7% que se autodeclara preto. O que é autodeclara? É quando o IBGE vai na sua casa e você diz, olha, a minha cor é preta ou a minha cor é parda. Vocês 3 têm que cor? Eu me considero uma mulher parda e pertenço ao grupo racial negro. A Margarida se autodefine como? Parda e pertenço ao grupo racial negro. Jamile? Eu sou uma mulher branca. Branca? Tá. Beatriz? Eu sou uma mulher negra, né? Daí, assim, pro IBGE a gente entende enquanto parda, mas eu me coloco politicamente enquanto uma mulher preta. Entendi. Tá. E também você sabe muito bem, né? Porque a gente tem também uma certa confusão entre... Ela falou, eu sou mulher preta. Sim. E aí sou mulher negra. E aí a gente tem que entender também o que é ofensa e como é que a gente, às vezes, acaba ofendendo sem querer, porque chega e fala assim, você é preta. De uma forma, você é negra. E tem gente que às vezes ofende usando a palavra certa e não ofende usando a palavra errada. Vai depender da postura, da forma, do jeito, do tom que a pessoa chega. Se alguém chegar e falar, aquela menina preta ali, tá, falar de um tom, né, hostil, obviamente que é ofensa, né? Assim, é inegável. Independente de falar agora, negro ou preta, tá ofendendo do mesmo jeito. Dependendo do tom. Vai você é uma preta, você é uma negra. Exatamente. Então não é a palavra, é o tom. É o tom, exatamente. Entendi. Agora, se alguém chegar, aqui uma amiga minha, ela é preta, tem o cabelo crespo, usa trança. Tudo bem. Aí beleza, tá falando, tá descrevendo a minha característica. Então aí não é agora, tanto falar negra como preta. Não, né? Agora é a mesma coisa, assim, é que isso aí é uma questão de racialização, né? Quem é racializado? Beatriz, me deixa bem tranquilo com isso. Por favor, me ajuda, sabe por quê? Porque aí é o tom. É o tom, com não certeza. É a palavra. Nem negra, nem preta. Então eu posso falar pra você assim, cara, você tem umas tatuagens legais na sua pele negra. Isso. Você tem umas tatuagens legais na sua pele preta. Sim. Tanto faz. Contanto que eu não falo, você entende. É o tom que faz com que você fala, exatamente. É porque o tom, ele tá ligado nisso que a Beatriz falou, da ideia de inferiorizar o outro. Né? Então, como o Brasil é um país racista, não? E o racismo, ele é uma violência, então se você quer violentar o outro, você já o coloca naquele lugar de inferioridade, você entende? Então fala assim, aquela preta lá, entendeu? Entendi. Ou aquela negra, então não é a palavra, é a forma o momento, entendi. Que você vai pôr o outro num lugar de inferioridade, dizer assim, você não pertence a um grupo racial, né, de alto valor, que são as pessoas brancas, você pertence a um estado inferior, porque se a gente for pensar, Marcão, nós ficamos 388 anos escravizando pessoas e as considerando não humano. Né? Então as pessoas não eram as pessoas negras por 388 anos. Então é um tempo assim absurdo. Nós somos o último país da América a libertar as pessoas por pressão internacional. Senão a gente não tinha conseguido produzir isso. Teve um tráfico depois, né? Sim. Né? Me ajude, professores, me ajude. Foi verdadeiramente a Princesa Isabel, em 1888? Imagina. Então, meu livrinho tá lá com a Princesa Isabel. Assinou lá, né? Porque assim, a Princesa Isabel, na verdade, ela, né, e os seus familiares, ela foi extremamente pressionada pela Inglaterra e também pela elite interna a fazer esse processo. Inclusive, um dia antes do 13 de maio, acho que é dia 12 de maio, o Marechal não é o Floriano Peixoto, não, o da República, o Deodoro da Fonseca chegou nela e falou, eu não vou mais caçar
negros fugidos. Então o exército já tinha jogado a toalha, entende? Então havia também uma pressão da Inglaterra. Havia os movimentos negros extremamente organizados, que a gente também pode, né, pensar por aí. Havia também intelectuais, né, brancos, que também eram antirracistas. Então havia uma pressão internacional, uma pressão de dentro, né, do Brasil, e o próprio exército não querendo mais se colocar neste lugar, porque também, né, queria um poder aí, né, a gente não sabe exatamente, mas tem tudo isso na história, ela não tinha saída. Ela tinha que assinar aquilo. O Brasil era o último país. Então, ela em nenhum momento pode ser vista... O mundo naquela época já estava vendo isso como politicamente incorreto. Porque a princesa Isabel, se a gente for pensar, o que ela é? Ela é a colônia portuguesa aqui dentro. Ela né? Foram 67 anos que depois do processo de independência do Brasil, que passa o domínio português ainda ter continuidade no Brasil. Então, se Portugal passou 388 anos, né, produzindo aqui escravização, por que ela, né, uma portuguesa raiz, iria libertar? Não sai da cabeça dela, não. Não é, mas é a história oficial, Marcão. A história oficial, ela é a deusa. Ela Sim, tá... Nossa, como que é ela fez Santa muito. Isabel. Né? Não tinha nada a ver, não. Ou faz ou faz. Sim. Você tem que endeusar os abolicionistas, né? Que foram os reais, né? E, lutadores assim, pela causa, né? Uma das coisas que eu gosto de falar nas minhas aulas, Marcão, é o seguinte: as mulheres negras foram as maiores libertadoras desse país. Por quê? A partir do momento que as mulheres que estavam, né, sendo escravizadas, elas podiam sair em uma parte do dia, elas conseguiam vender quitutes e alimentos, elas juntavam esse dinheiro para comprar as alforrias dos seus filhos e dos seus maridos. Então, quando... O empreendedorismo surge aí. O empreendedorismo surge aí, com essas mulheres negras que elas saíam para vender seus acarajés, suas cocadas, em vez delas juntarem. Olha como esse papel feminino é muito importante. Em vez de elas juntarem para comprar suas próprias alforrias, não. Elas preferiam os seus filhos libertos para que as novas gerações não estivessem nessas condições. Então, quando a princesa Isabel assinou, já não tinha... Acho que 20% da população já que estavam nessas condições. Ela só fez aquilo porque ela... Aí eu acho que daí surgiu a famosa para inglês ver. Ela precisava que os ingleses vissem... Esse tema saiu daí mesmo, cara. Saiu daí, porque ela precisava ficar bem com os ingleses para ter investimento no Brasil. Então, foi isso. Por isso que quando eu viajo pelo Nordeste, eu descubro aquelas igrejas que só tem uma torre. Eu sempre pergunto, por que Porto Seguro, por que o Nordeste todo sempre tem uma igreja grande com uma torre só? Você sabe por quê? Porque normalmente quem trazia dinheiro, que eram os europeus, os portugueses, os holandeses, que estavam conquistando aquela região, eles davam dinheiro para os padres e o pessoal da região. Eles construíam uma torre e a outra está faltando dinheiro para construir a segunda torre. Então sempre está uma segunda torre quase para construir. História que eu escutei deles, dos professores lá do Nordeste. Porque era um dinheiro interminável para poder continuar. Olha, para o próximo bloco. Já temos uma mudança de comportamento de parte da sociedade? A geração Z, parece que está mais desprovida de racismo. Nós teremos um futuro melhor em relação a isso? Hoje, por exemplo, não se vê uma campanha de marketing sem ressaltar a beleza das mulheres negras, por exemplo. Né? Já tem muitas novelas que os protagonistas, personagens bem-sucedidos e não mais retratados como domésticas, motoristas, como foi nos anos 80 e 90, por exemplo. Então eu quero no próximo bloco a gente perceber junto com vocês, professores, se essa geração Z me parece menos desprovida de racismo e cada vez mais denunciando, cada vez mais pensando junto para uma sociedade melhor. Dá tempo ainda? Dá? Por gentileza, qualquer um de vocês. Então, vamos lá, Marcão. Primeira coisa que eu acho que, infelizmente, a geração Z ou a geração Y ou o alfabeto que vai vir por aí ainda não está livre do racismo. Porque o racismo, ele é como se ele fosse uma... Quando você está doente, você tem uma bactéria no seu corpo. A sociedade é o corpo. E a bactéria é o racismo. Quando você vai tomando remédio, e esse remédio é fraco, essa bactéria ela vai se tornando cada vez mais forte e vai comendo o seu corpo cada vez por alguns caminhos. E esse caminho eu vou falar para você depois do intervalo.
Muito bem. A questão para o próximo intervalo é: a geração Z ou as outras gerações mais moderninhas estão mais desprovidas de racismo? As novelas retratam cada vez mais mulheres negras, os filmes, as propagandas acabam sendo cada vez mais inteligentes e socialmente mais politizadas? Ou não? A gente volta daqui a pouquinho com Presença Negra em Londrina, e deixou de ser só Presença Negra. Agora o bate-papo evoluiu para muito mais assuntos com Jamile Batista, Margarida de Cássia Campos e Beatriz Batista Silva. Muito bem, estamos de volta com Presença Negra em Londrina, e as minhas convidadas são as professoras Jamile Batista, Margarida de Cássia Campos e Beatriz Batista Silva. As três têm um currículos pra lá de especiais, o tempo todo estudando, sociólogas, professoras, mestres, doutoras. Bicho, isso é muito legal. Essa Universidade Estadual de Londrina, lógico que tem muita gente aqui que estudou até no exterior, ó, em Portugal, que chique, muito bacana tudo isso. Mas pra quê? Pra trazer pra gente mais informação, pra gente discutir um pouquinho mais. Vou tornar a afirmar isso. A gente não consegue ter uma profundidade no assunto. Lógico que 1 hora e pouquinho não tem, mas pelo menos a gente faz, sabe o quê? Aflora. Coloca pra discutir, não é verdade? É isso. Vambora, todo mundo Pra começar pensar. pra pensar. Todo mundo pensando. E o meu pensamento é o seguinte: gente, a geração Z e outros numerozinhos não tem, assim, tipo uma percepção, uma chance de dar uma melhoradinha. Eu percebo assim, as propagandas estão colocando cada vez mais as mulheres negras, pardas, né, os mais fortinhos, os carecas, e... Na verdade, assim, a televisão sempre retratou a mulher negra, aí que tá, né, justamente dentro desse lugar de hipersexualização, que a mulher negra, ela é só para ter relações sexuais, ela só... doméstica... É isso, tem esse estereótipo, né, da globeleza, então a mulher negra, ela é enaltecida a partir desse estereótipo. Mas já arrancamos a globeleza, já arrancamos. Também precisou agora... fazer anos de escândalo. E agora nas azucrinação na cabeça pra tirar, né? Agora, nas novelas principais, as negras são protagonistas principais. Isso. Eu não assisto novela, assim, desculpa. Eu também não, mas disso, já escreveram aqui pra mim. As novelas principais já têm as mulheres. Mas isso é só, tipo assim, sou obrigado a fazer? Porque aquilo que você estava comentando, aquilo que a Jamile comentou comigo, passa a ser, parece que alguma coisa interna na gente, né? Como você comentou, você fez o exemplo, né? Isso. Como se o corpo, né, fosse a sociedade e o racismo fosse uma doença que a gente não tem um ataque, como que eu posso dizer, coordenado. Ou seja, a gente não toma um antibiótico que é um antibiótico mais forte, que o Estado tá junto, que a lei tá junto. A gente toma um remédio assim... Paliativo. Mais fraquinho. Mais fraquinho. Mais fraquinho. E aí o que acontece? O racismo, ele toma uma nova forma. Eu sou noveleira. As 3 novelas da Globo, por exemplo... você é noveleira. Achamos a noveleira. As 3 Você novelas. começa a assistir novela a partir de agora, 7 da noite. Na hora que eu chego em casa, eu trabalho até às 5. Pode falar as novelas, porque não tem importância. Qual que é? É a Alma Gêmea, que tá A primeira acabando. é a Alma Gêmea, a segunda. A segunda agora é a Garota do Momento. A E a terceira terceira? eu esquecia. Sensacional. Não vou lembrar os nomes. Mas é que o MV Bill, inclusive, foi, que é um dos nossos grandes rappers, foi o pai da mocinha, e a do Mavi agora à noite. E as 3 protagonistas, pessoal, são mulheres negras. Mas voltando a essa questão que eu estava falando do racismo. O racismo, ele não é combatido de maneira efetiva. Ele é combatido de maneira efetiva pelo movimento negro, mas o Estado, o Brasil, não combate ele conforme deve ser combatido. Eu gostei que você comentou. A novela tá dando jeito nisso socialmente e politicamente correto, mas aí não se transforma em lei, não se transforma em coisas efetivas para a sociedade ser, no mínimo, punida. As leis, você nunca teve ninguém preso por racismo até pouco tempo atrás. Então, a gente tem um problema muito sério, que o racismo, ele volta a se mascarar. Ele continua forte, Entendi. Ele muda a palavra, mas ele entra na mente. O racismo, ele é um problema tão... dentro da nossa sociedade, como eu falei, como uma doença, como essa bactéria que nos consome, que ela não tem um antídoto tão forte como deveria. Não se achou a cura ainda, né? Não se achou a cura. Talvez um dos caminhos da cura, por exemplo, é o fato de eu estar aqui enquanto uma mulher branca, reconhecendo que sou também uma pessoa racista
e que eu devo me policiar perante a sociedade para não cometer tal ato. Programas como esse é uma prova, Sim. a parceria com a universidade é uma prova, levantar toda essa questão é uma prova. Exatamente, porque o racismo, quem executa o racismo é o branco e cabe a ele ser punido e parar com essa situação. Não dá pra gente falar, é o negro que tem que vir de 20 de novembro e falar do racismo. Não, é o branco perceber o seu papel cruel dentro da sociedade brasileira. E aí eu acho que a Bia pode falar mais que eu. Porque, assim, a gente, infelizmente, essa imagem, esse imaginário que se tem das pessoas negras não vai ser mudado, assim, de um ano pro outro com 4 novelinhas ali da Globo, né? Não vai ser assim. Vai ser com um processo mesmo de mudança de narrativa. E outra, quando a gente fala muito disso, né? De ter novelas com protagonismo negro, mas, assim, infelizmente, ali na hora do almoço, o que passa é um show de horror com jornalismo criminalista, não sei como é que é. Sensacionalista, né? Acho que essa é a palavra certa. Que tá ali retratando a criminalidade, né? Qual que é a cara do crime? A cara do crime, a cara do marginal é uma pessoa negra, é um homem negro. Então, isso reforça esse lugar racista, né? Isso reforça esse lugar que a pessoa negra está de inferiorização, das pessoas acharem que existe racismo, existe preconceito, porque as pessoas negras são naturalmente criminosas, sabe? Quando você fala, imagina uma pessoa criminosa, vão se imaginar uma pessoa negra, não vai se imaginar um homem branco de gravata. Embora os grandes criminosos desse país é um homem branco de gravata, né? Não um homem negro. Margarida, eu sei que você tem bastante números. A quantidade de presos no Brasil são mais negros do que brancos? Sim, com certeza. É mais de 70% das pessoas que estão aprisionadas nesse país são pessoas negras. Né? E não só de homens, mas com mulheres também. Agora, eu quero só voltar, posso voltar na história da TV brasileira? Os ouvintes, seria interessante se vocês pudessem assistir um documentário, chama A Negação do Brasil, que vai contar a história da representação das pessoas negras na TV brasileira. Começa lá desde a primeira novela, acho que é A Casa do Tomás, não é? que foi feito um blackface, não? Que é assim, o ator principal, ele era um homem branco e pintou o rosto de negro para poder, atuar na novela, né? E até a década de 90. Então vai demonstrar como é que a pessoa negra era representada nesse país, né? Nas novelas brasileiras. Mas eu vejo também que você tá trazendo, Jamile falou, que tem várias mulheres protagonistas, né, de novelas no Brasil, mas esses dias saiu um dado que apenas 17%, esses dias, foi um dia que o Tiago Fragoso reclamou que ele não tinha mais papel nas novelas brasileiras porque ele era um homem hétero e um homem branco. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, isso saiu no jornal. Fiquei sabendo. Aí quando saiu essa entrevista, foi trazido um dado para nós que mesmo assim, mesmo com esse crescimento, apenas 17% das pessoas que estão nas novelas brasileiras são pessoas negras. Certo? Então, portanto, se nós somos mais de 56% da população do Brasil, aí um abismo monstruoso, né? Mesmo com os avanços que a gente está vendo. Uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar, que se a gente tem hoje protagonistas negras, fora desse estereótipo da mulata, da empregada doméstica, da ama de leite, né? Mas sim, mulheres normais, mulheres, né? Que também é de classe média, mulheres que podem sonhar, podem viver a sua vida sem esse lugar, né, social que o racismo nos coloca, é devido ao movimento negro brasileiro. Então, a Beatriz falou, a Globeleza, ela só foi retirada porque o movimento negro bateu. E o movimento negro anda batendo na geral. Por exemplo, o dia que o Tiago Fragoso foi falar essa bobeira aí, não? Porque aí o movimento negro foi atrás dos dados e demonstrou que isso que ele estava dizendo é falso. É levar a informação, às vezes, para quem ou não quer informar ou se faz de esquecido. Mas é necessário esse movimento, né? É super necessário. Né? A revista MNU.
Eu sou coordenadora, né, do Movimento Negro Unificado aqui do Paraná. O Movimento Negro Unificado, ele é um movimento histórico no Brasil. Ele surgiu em 1976 nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo e dentre eles, uma das principais figuras que impulsiona o surgimento desse movimento negro é a Lélia Gonzalez, que é uma intelectual que a gente estuda muito dentro das universidades, agora, né, recentemente. Acho que, infelizmente, ela não tem esse devido valor dentro da universidade, como várias outras intelectuais negras, né, porque, como eu te disse, infelizmente a mulher negra ela ainda é retratada dentro desse olhar hipersexualizado e não a partir do seu intelecto, da sua produção intelectual, enfim. Então, a Lélia Gonzalez, ela é uma das fundadoras do movimento negro, que na verdade, advém da Frente Negra Brasileira também. Então, e aí aqui tem a seção do Paraná, né? E eu sou coordenadora, e a gente tá aí, eu tô junto com a coordenação atual, que é a Fabiola Maciel e a Mariana Moreira, que tá comigo nessa coordenação. A gente tá desenvolvendo, junto com os outros filiados, né, o movimento Conciliação, e a gente está organizando a primeira revista do MNU justamente para trazer as nossas atividades, as histórias das pessoas negras aqui do Paraná, né? Não só de Londrina, mas do Paraná. Aí tem a Fabiola Maciel, por exemplo, ela é de lá de Curitiba, a Almira Maciel é de Curitiba, o Luiz. Vai ser uma revista literalmente vai ser papel uma ou digital? Revista digital, isso. Por enquanto é digital, mas a gente pensa em, de repente, conseguir recurso para materializar, porque é interessante, é bom ter esse material assim, somente para as pessoas físico também, né? Com mais idade, né? Exato, que gostam de ler. Que daí amplia o acesso, né? Exatamente. Então é e aí, esse movimento, ele é antes da CUFA, parte depois da CUFA? A CUFA tem alguma ligação? Com certeza, porque na verdade o Movimento Negro Unificado, ele é unificado, então a gente então tem representantes de todos os outros movimentos sociais também, não só do movimento negro especificamente, mas tem pessoas do movimento de mulheres, né, de mulheres negras, das religiões, enfim, então é um movimento mesmo, né, nesse sentido de unificar a nossa luta e avançar, né? Então, a revista, o nome dela vai ser Nigira, que é uma palavra bantu, que significa gira. A gira é a expressão religiosa, é a forma que a gente faz as práticas religiosas, por exemplo, dentro da Umbanda, que tem, vai ter uma gira em tal dia, então é ali uma forma de reunir as pessoas, né? Eu sei bem, é porque a Priscila sempre convida pra gira na casa dela. Exatamente, então o nome da revista, ela vai nesse encontro, porque é pensar esse caminho, nessa abertura de caminhos, né? Então, muito bem. É isso. É o seguinte, nós temos aqui em Londrina, agora para 2025, um vice-prefeito negro, o Júnior Santos Rosa. É um baita de um camarada, um cara que eu dou muita risada com ele, o senso de humor dele é refinado. Fui no casamento dele, fui mestre de cerimônia até do casamento dele, foi bem legal, foi muito bacana. Vocês acreditam que está também na mão dele esse estímulo ao debate, as ações que vocês comentaram aqui? Eu penso que é uma grande oportunidade para a gente trazer ele para trocar uma ideia, para bater um papo, na verdade. Com certeza, a gente espera isso, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala, uma pessoa negra, um homem negro ou uma mulher negra que está ali num cargo de destaque como esse, que é o primeiro, ele é o primeiro homem negro como vice, que eu saiba. Sim? Não, eu acredito acho que sim, né? Sim. Aí também tem, por exemplo, a Fátima Beraldo, que é a primeira secretária negra de cultura de Londrina, né? Então, assim, a gente deposita todas as nossas expectativas, porque a gente vai olhar para aquela pessoa e vamos pensar, bom, é uma pessoa igual a mim, então ela vai pensar numa política que vai minar cada vez mais esse racismo, né? Mas assim, a gente, né, tem essa esperança, assim. Aí vai pode não curar, mas é um antibiótico, né? Tomara que não reforce, porque quanto mais a gente toma antibiótico, mais vai reforçando o problema, né? Também tem, infelizmente, a gente não pode achar que
pessoas negras também não tá nesse lugar de reproduzir o racismo. E, infelizmente tá, porque a gente tá dentro de uma estrutura, né? As pessoas negras fazem parte dessa estrutura. E que muitas vezes é isso, a gente aprende a se odiar, né? O tempo inteiro que a gente tá ali em contato com os livros didáticos, por exemplo, a gente tá vendo uma história de sofrimento, de dor, de terror. Então a gente não quer ser entendido enquanto negro. Eu mesmo tentei apagar todos os meus traços de negritude, todo o meu cabelo alisei até os 25 anos, por exemplo, né? Eu tenho 34. Então eu acreditei, porque fizeram acreditar, a televisão me fez acreditar, estar numa família miscigenada, né, com outras pessoas brancas me fez não querer ser uma pessoa negra. Eu percebo mesmo, muito mais jovens com o cabelo rastafari, os cabelos maiores, Sim. se aceitando. Cabelo crespo, cabelo né? crespo. Aceitando a textura do seu cabelo. Porque Exato, quem exato. que se te negando, ensinou, né? A odiar a textura do seu cabelo? Quem que te ensinou a odiar a grossura do seu nariz, a grossura do seu lábio? Quem que te ensinou a odiar? Então é isso que a gente tem que, um movimento negro e os movimentos negros, né, vem nesse sentido mesmo de pensar a mudança mesmo de narrativa, de entendimento, né, daquilo que infelizmente a gente entende que é ruim. Cabelo ruim é o crespo, né? A cor ruim inferior é a negra. Então é isso, assim. Tem que mudar. E em relação, né, ao vice-prefeito, nós também esperamos que agora que nós temos um vice-prefeito negro, que seja criada uma Secretaria de Igualdade Racial em Londrina, porque é uma luta do movimento negro dessa cidade há muitos anos e ninguém nos ouviu até agora. Daí a dica, então Sim. agora que então nós estamos com grande expectativa em relação, né, à ascensão do Júnior Santa Rosa. Júnior vem de uma família extremamente competente, pessoas cristãs. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ter abertura para trocar uma ideia com vocês. E eu não posso me esquecer também do reverendo Messias Anacleto Rosa, cara que fez um trabalho excepcional nessa cidade. Continue aí à frente de grandes projetos, deve estar com seus 90 e poucos anos. Reverendo Messias, um grande abraço para o senhor também. É o seguinte, estamos saindo para o nosso último intervalo comercial. No próximo bloco faremos as nossas considerações finais desse bate-papo para lá de interessante sobre a consciência negra e outros assuntos que nós tivemos hoje batendo um papo. Estamos encerrando mais um podcast, este em apoio e acompanhando o núcleo NDPH, que é o núcleo de documentação pesquisa histórica da Universidade Estadual de Londrina, comandado pelos professores Vander, Marco Antônio e José Miguel. Meu muito obrigado, José Miguel está aqui junto com a gente. Ele não ia aguentar, né? Ele falou, eu não vou, vem sim. Esse núcleo está fazendo história, porque é a primeira vez que a Universidade Estadual de Londrina, eu acho que no Brasil, faz aulas que são transmitidas por uma rádio FM e também por um podcast. Eu acho que é um projeto inédito. Estou batendo no peito falando que é inédito. Parabéns. E se apareceu algum por aí pelo Brasil, diz que não é. Este aqui é o primeiro, que faz com que professores competentes como todos vocês da universidade possam vir a público, dar aulas e os alunos só vão passar se prestar atenção nas aulinhas. Então, é um projeto de extensão. Sensacional. Salve de palmas a isso. Muito bem. Salve de palmas também essas. Viva Marcão. Muito bem, muito obrigado. É o seguinte, pra gente encerrar. Jamile, como é que essas pessoas que estão sendo oprimidas, a pessoa que tem essa presença negra em Londrina, que não é reconhecida, ou que gostaria de saber de mais assuntos, chega até vocês? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Marcão, agradecer ao professor Miguel, agradecer as minhas duas amigas, porque estão aqui, mas são minhas amigas pessoais de vida, por esse momento. Dizer que o nosso podcast veio tarde, porque a prova do Enem domingo poderia ter salvo por essa aula. Verdade. Que pena, porém estamos aqui, quem sabe, para um outro momento. Dizer, pessoal, que o racismo só vai acabar, como eu disse, nós, enquanto pessoas brancas, eu sou uma mulher branca, estou rodeado por duas mulheres negras poderosas aqui, entendermos que não adianta não ser racista, mas é necessário ser antirracista, mudar as suas práticas, mudar a sua condição de vida para combater o racismo. Eu vou fazer um chamamento para quem está querendo entrar na universidade, querendo conhecer mais sobre as políticas de ações afirmativas, ir para a UEL, entrar na UEL sendo aluno de escola pública, sendo aluno negro de escola
escola pública. Sigam as redes sociais do PROP, do Programa de Acesso e Permanência da UEL. Por quê? Porque valorizar a cultura negra é também entrar dentro das universidades e ocupar esse espaço. A gente vai mudar a educação quando nós entrarmos nas universidades públicas e começarmos a produzir conhecimento. Então siga lá, @PROPE, PROPE, PROP UEL. Obrigada, pessoal. Muito bem, muito bem. E aí, Margarida? Vamos lá. Eu também quero agradecer, dar os parabéns para a Rádio Paiquerê por estar na vanguarda, né, no debate também nessa iniciativa, ao professor Miguel Arias, também pela iniciativa junto à Paiquerê FM, também agradecer as minhas duas amigas, como Jamile disse, nós não somos só colegas de trabalho, de luta, mas também somos colegas na vida pessoal. Nos amamos. Muito. Eu quero fazer um chamamento, porque se alguém está sofrendo algum tipo de violência, nós temos um canal de denúncia que é o Grupo de Combate ao Racismo, liderado pela promotora Suzana, aqui na cidade de Londrina. Uma pessoa antirracista, uma mulher branca, mas de luta mesmo intensa contra o racismo. Concordo plenamente, minha amiga, gosto muito dela, muito competente. E não tem moleza com ela não. Não tem moleza, é isso mesmo. Então é uma grande aliada aí na luta. Então, caso você esteja sofrendo algum tipo de violência, esse é o canal de denúncia e também de apuração desta denúncia. E por último, eu sou educadora, né? Inclusive lá no meu currículo eu sempre falo, coloco lá, né? Eu sou uma profissional da educação e eu acho que nós precisamos aprender a desaprender. Que significa o seguinte: se nós aprendemos a ser racistas, como o Jamile falou, né, que na nossa socialização a gente vai nos encontrando com vários valores, vários comportamentos, e um deles é o racismo. Então, se a gente aprende a ser racista, se a gente aprende a ser homofóbico, transfóbico, capacitista, se nós aprendemos tantos processos de reprodução de violência, eu acho que também a gente pode desaprender. E a gente pode aprender a ser antirracista. Eu acho que a escola, ela pode nos dar um bom suporte, mas quem não está na escola, e a escola não ensinou, não fez o que a gente chama de letramento racial, eu acho que as mídias pode ser um lugar também, por exemplo, esse podcast e outros tantos, um lugar também... Expõe tudo isso, né? Isso, de desaprender. Acho que nós todos somos convocados nesse momento da humanidade a nos desfazer dos preconceitos e de discriminação, para que a gente possa evoluir mesmo enquanto humanidade. Porque uma humanidade ela só evolui quando a gente deixa para trás qualquer tipo de violência. É Com isso. certeza. Como que a gente te acha? Na UEL. Um arroba. O Departamento de Geografia Eu tenho um e-mail, pode ser um e-mail? Pode. mcassiacampos@uel.br. Também estou no NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, componho a equipe junto com as duas professoras também. Então é só me procurar que eu sou do Departamento de Geografia que me encontra. @NEAB também, Margarida. O @NEAB. Então, se NEAB. quiser. NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Muito bem. Sim. E aí? Eu faço parte também do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né? Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Tem também as redes deles, a gente tem uma rede social que é o Instagram, que é CMPIR, que é a sigla, né, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. É um canal também de denúncia, onde a gente acolhe as pessoas, né, além de... A gente faz reunião mensal e ali, através do Instagram, também é um canal de comunicação e... também tem ali uma sala dentro da prefeitura, ali no térreo, no primeiro andar, que é a sala dos conselhos, de vários outros conselhos, e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial também se instala ali. Inclusive, a hora que você chega ali, sai do elevador já no primeiro andar, você vê essa salinha, daí tem um banner, né, com uma mulher negra, então a gente já identifica. E também tem o MNU Paraná, também tem a página no Instagram, quem quiser fazer parte, né, a melhor forma da gente acolher as angústias que o racismo faz com a gente é estando no meio de outras pessoas,
pessoas, né, de entender a nossa história, e os movimentos sociais é uma possibilidade, um caminho, né? Então, tem também a plenária de mulheres negras, que a gente também se reúne. Então, a mulher negra que sofre com esse processo de aceitar a textura do cabelo, que não quer, às vezes, muitas, né, aceitar o que a gente é mesmo, que é complicado a gente chegar nessa autoaceitação estando rodeada Você passou por isso, né, de cara? violência, exatamente. E para as pessoas pretas com deficiência também, eu faço parte desse Quilombo PCD, então também fica o convite para quem quiser, só buscar as redes lá, né, no Instagram também, o @, né, Quilombo PCD, e a minha rede social, que ela é fechada, né, porque eu só aceito quem eu quero, então tá lá, Beatriz.bsilva. Beatriz com S ou com Z? Beatriz com Z. Beatriz com Z, Beatriz e as suas tatuagens, Beatriz, que maravilha. É o seguinte, bom, nós temos aqui o começo, na verdade, a pontinha do iceberg, porque esse assunto é muito mais profundo, na verdade, ele é bilateral, porque não tem como você ter uma direção só, não tem um pensamento só. Então, como homem branco careca, né, da imprensa, eu me defino como um cara curioso, né? Eu sou um cara muito curioso e eu gosto de ir lá para visitar os lugares, para entender e perceber cada vez mais essa grande cidade, que ela precisa ser cada vez mais estudada, mais observada. E nós temos agora essa possibilidade, junto com o nosso vice-prefeito, de, quem sabe, vocês não se encontrarem com ele, mas não raivosas mesmo, com muito amor do coração. Fala, gente, vamos unir tudo Apesar isso. de ter motivo, né, pra raiva, vamos Sim, lá. sim, mas ele muito controlado, né? Ele com muito amor. Eu acho assim que com esse amor, na verdade, a gente chegar e a gente vencer. Eu acredito nisso, que o amor vence. O amor vence. O convencimento maior é quando alguém vem com uma pedra para você, você fala, por favor, cara, vamos tentar no diálogo. Então, eu sou um cara do diálogo. Então, Júnior, eu penso que vai ser um baita vice-prefeito, né? Junto com o Thiago Amaral, e eu tenho certeza absoluta que estará aberto para que vocês possam, quem sabe, né, discorrer esse assunto que é tão profundo e tão importante para a cidade de Londrina. Estamos esperando o convite. Ou vocês se apresentam também. Manda recado lá. Sabe, E aí? né? Quem sabe, né? Dá mais um tempinho para eles Sim, entrarem, para eles se ajeitarem tá todos. Vamos lá. certo. Pessoal, estamos aqui. Que tal a gente Isso, bater um queremos papo a Secretaria de Igualdade Racial. Aí, Até porque isso que é um seria pedido, né? a primeira do Imagina, Paraná, olha abrindo só, os caminhos. abrindo os Nossa, caminhos. inédito, Não hein? é? Seria inédito, não é? Seria inédito. Muito bem. Muito obrigado, Universidade Estadual de Londrina. Muito obrigado mais uma vez ao Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, aos professores Vander, Marco Antônio e José Miguel, pela oportunidade que o podcast Marcão Careca, 91,7, está tendo nesse momento de extravasar tanto conhecimento para toda a população. Obrigado a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer.